Olá, meu nome é Ana Cândida, eu sou astróloga e eu estou gravando uma série de vídeos a respeito de Urano em Touro, que é um posicionamento que está hoje para toda a humanidade e ficará até 2026. O vídeo passado eu falei a respeito dos nossos talentos, recursos internos, de como colocar eles em manifestação no mundo, como inovar os nossos recursos internos, relativos até essa crise dos combustíveis que se apresentou aí pra gente nesse período. E hoje eu quero falar para vocês do tema do reconhecimento, porque quando a gente coloca os nossos talentos, os nossos dons em ação, em manifestação, de alguma maneira a gente também mobiliza sentimentos relativos à nossa necessidade de ser reconhecido pelo que a gente faz, pelo que a gente manifesta, ou uma necessidade de anonimato, de não ser visto. Inclusive, essa necessidade de anonimato, ela é o gargalo para muitas pessoas não fazerem, não colocarem seus talentos a serviço. É um mix de sentimentos, de medo de ser visto, de medo de ser reconhecido, ou medo de ser julgado, muitas vezes uma vontade de fazer, mas um fazer que seja diluído no coletivo, para que a pessoa não seja vista. Então, na mesma medida que Urano vai trabalhar tanto a nossa necessidade de reconhecimento e todos os sentimentos que envolvem essa necessidade, todos os sentimentos que emergem quando a gente faz algo, quando a gente se coloca em manifestação, quando a gente coloca os nossos talentos em ação, que às vezes emerge essa necessidade de ser reconhecido, para outros a necessidade de anonimato, vamos colocar assim, ela se manifesta até antes da ação. Por isso que muitas vezes as pessoas travam ou têm medo de alguma ação, de alguma manifestação, porque ela tem esse receio de ser vista, ou de um medo de ser vista e de não ser reconhecida da maneira como ela entende ou que ela gostaria. Então, assim, todos esses assuntos relativos ao reconhecimento, com medo de ser reconhecido, ou querendo, ou desejo de ser reconhecido, e todas as interfaces e as camadas que acontecem debaixo desse chapéu, desse guarda-chuva do reconhecimento, seja pelo medo ou pelo desejo de ser reconhecido, também serão movimentados com esse Urano em Touro. Porque Touro, novamente, é o nosso fazer, Touro é o signo da construção, do fazer, do colocar o valor das nossas mãos e transformar esse valor dos nossos talentos internos em algo concreto, em que a gente também receba algo em troca. Por isso que também é o signo, o arquétipo relativo ao dinheiro, do que a gente ganha, do que a gente recebe como troca daquilo que a gente movimentou em ação, em fazer, através dos nossos talentos, valores, dons, capacidades, habilidades. Então, esse posicionamento de Urano em Touro, ele não vai só trabalhar no sentido da gente poder se inovar e incorporar os nossos recursos internos e manifestar no mundo a serviço, né, Urano a serviço do coletivo, mas ele também vem trabalhar o que a gente sente depois, ou mesmo antes, né? Porque às vezes a pessoa nem coloca em manifestação, porque antes ela já está sentindo medo do reconhecimento, ou medo de não ser reconhecido, ou medo de ter que lidar com ser reconhecido, porque às vezes a pessoa deseja ou quer ficar no anonimato. Então, vai trabalhar também nessa dimensão, esse posicionamento de Urano em Touro. Tudo que envolve o seu fazer, o seu se manifestar em ação, em execução, como também os sentimentos que emergem antes ou depois do seu fazer, no sentido do reconhecimento, seja no sentido do desejo de estar em destaque, de ser visto, de ser mencionado, de alguém te entregar alguma manifestação de gratidão pelo que você fez, ou seja pelo medo de se colocar nesse lugar, de não ser reconhecido, ou de ser julgado, ou o medo do brilho, o medo de ser ovacionado, o medo de estar em destaque, tudo debaixo desse guarda-chuva do reconhecimento, seja pelo medo de ser ou pelo desejo de ser. Então,
Urano, ele rege Aquário, e Aquário ele é um signo que ele fala a respeito do reconhecimento através até de uma história da mitologia, dos 12 trabalhos de Hércules, que fica bem claro através desse arquétipo da história, onde o trabalho de Hércules para o signo de Aquário foi que um rei pediu para que alguém limpasse o estábulo, onde estava acontecendo muitas doenças e pestes e mortes numa comunidade, num reinado. E o rei disse assim: quem conseguir limpar esse estábulo, eu vou doar uma parte do meu reinado. E aí Hércules foi lá para executar essa tarefa sob os auspícios do arquétipo de Aquário, que é um signo inventivo, regido por Urano, né, que é inventivo, que é inovação, que é inovador. E ele, ao invés de limpar o estábulo por uma forma tradicional, com rodo, vassoura, balde, ele desviou o curso do rio e aquela torrente de água lavou o estábulo e limpou. Mas o rei estava apegado a uma forma tradicional de limpeza e não reconheceu que Hércules cumpriu o trabalho. Então Hércules, mesmo tendo beneficiado aquela comunidade através da limpeza do estábulo, ele não foi reconhecido e não levou a parte do reinado que o rei prometeu, porque ele fez de uma forma inovadora. Então essa história, esse mito dos trabalhos de Hércules nesse capítulo de Aquário, ele vem mostrar pra gente, movimentar, nos mobilizar uma reflexão nesse sentido. Como que a gente lida com o anonimato, como que a gente lida com a falta de reconhecimento, porque às vezes a gente faz alguma coisa que beneficia uma comunidade, um grupo, uma família, uma pessoa, e a gente não tem o reconhecimento que a gente gostaria de ter. Ou às vezes a gente nem é mencionado em alguma coisa que a gente colaborou, em algum projeto, em alguma ação. Ou às vezes a gente tem um reconhecimento e a gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe ficar numa posição de destaque em que os olhares estão voltados para a gente, e muitas vezes isso nos trava, inclusive de executar, de fazer. Então, esse Urano em Touro, ele vai mobilizar esses conteúdos, porque, assim, a necessidade de ser reconhecido, de ser visto, é uma necessidade natural da nossa natureza humana, da nossa psique humana. Toda psique humana é canceriana leonina. Câncer, lua, mãe; leão, sol, pai. Câncer, necessidade de pertencer, de ser acolhido. Leão, necessidade de ser visto, de ser especial. Então, nossa pai e mãe, né, essa nossa psique humana, ser acolhido, pertencer e ser reconhecido, ser visto, faz parte da nossa natureza. Agora, as formas que isso atua para cada um de nós vai depender das dinâmicas também do mapa de cada um. Para uns existe um grande desejo de ser reconhecido, para outros existe, mas nem tanto, para outros existe um grande medo. Então, tudo isso, da forma como você lida com essas questões, também vão estar sendo trabalhadas com esse Urano em Touro. Eu vejo que é um trabalho ligado no outro. Não é apenas a gente expressar e manifestar os nossos talentos e colocar eles em ação, mas também lidar com todos os sentimentos que envolve esse fazer, esse incorporar, esse colocar a serviço, tanto antes como depois. Então é um complemento, né, dos trabalhos que esse Urano em Touro nos convida. Então eu espero que esse vídeo possa auxiliar nesse sentido de se observar desses sentimentos que emergem, de tomar consciência do que borbulha dentro de você quando você vai se colocar em manifestação no mundo, quais os medos, quais os anseios, quais os desejos, e observar para que isso possa ser integrado numa dimensão de sentimentos humanos, de multiplicidade de sentimentos humanos que nos atravessam, para a gente coordenar essa multiplicidade, saber que elas existem, sentir, experimentar e integrar, para podermos chegar nesse lugar de ser integral que a astrologia nos propõe e para qual esse estudo nos serve, para a gente poder ser mais íntegros. Então é isso, muito grata aí pela disponibilidade de gravar esse vídeo novamente, de lidar com essas questões, de manifestar
um fazer meu no mundo e de lidar com o que isso desperta em mim, quais os sentimentos que borbulham dentro de mim quando eu me coloco em manifestação, quando eu me coloco em ação, quando eu me coloco para ser vista, me dar conta do que está acontecendo dentro de mim. Esse é um pedido aí também de Urano em Touro. Então até mais, tchau!